Olá, cursista! Seja bem-vindo! Esta é a segunda aula do módulo 3 do curso Redação para o Enem. Nessa aula, você conhecerá quais são as 5 competências avaliadas na redação do Enem. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Leia a tirinha. Note que na tirinha em quadrinhos, o personagem do Chico Bento e da mãe do Chico utilizam a linguagem regional. Sendo assim, o modo da fala não está preocupada com o modo da escrita, de acordo com as convenções gramaticais da língua portuguesa. Por exemplo, você, contar, uai, pro quê, cabo dormindo, saber o finar. Todas essas palavras e expressões estão com marcas da oralidade. Então, tome cuidado na hora de redigir seu texto. Você precisa estar atento quanto à escolha do registro, que deve ser o formal, e principalmente a ausência de marcas da oralidade, ou seja, informalidade, gírias, coloquialismo não são bem vistos na redação do Enem. Também dominar a escolha do vocabulário adequado. Não basta você conhecer palavras difíceis, precisa conhecer o conceito. Além disso, as regras gramaticais como acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica, fazendo parte da avaliação dessa competência. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Exemplo: o tema de 2013 da redação foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Muitos participantes fugiram do tema ao escreverem sobre o que ela significava, por que e quando foi criada e o que fazer para que ela fosse bem aplicada. Dessa forma, os textos obtiveram caráter muito mais expositivo do que argumentativo. Embora o eixo temático fosse a referida lei, a proposta da redação requeria do participante que ele discutisse sobre os efeitos dessa lei na sociedade. Se positivos, quais? Se negativos, quais? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência avalia a qualidade, a consistência argumentativa e a capacidade de persuasão do autor. Também é avaliado se é apenas uma dissertação ou se, além de informar sobre um determinado tema, o autor manifesta seu posicionamento e críticas. Para isso, o participante precisa saber elaborar um projeto de texto, como se fosse um rascunho. Antes da redação propriamente dita ficar pronta, o projeto de texto auxilia para que nenhum detalhe fique de fora e ainda mais te possibilita selecionar, escolher bons argumentos, relacionar, guiar o leitor até o seu ponto de vista, organizar, colocar em ordem os argumentos que são mais importantes no texto e, finalmente, interpretar. O momento de saber quais argumentos estão de acordo com o tema, ou seja, argumentos que agregam valores para a defesa do seu ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa competência avalia se você reconhece os recursos coesivos para a produção do seu texto, ou seja, se você domina como amarrar o seu texto para que não fique com palavras soltas ou frases que não façam sentido. O Enem cobra 2 tipos de coesão: coesão sequencial e referencial. A coesão sequencial é utilizada para se referir a algo que já foi citado anteriormente. Para isso, são utilizados sinônimos e os pronomes, diminuindo a repetição de palavras, dessa forma deixando o texto mais rico. Veja um exemplo.
O Estado deve garantir aos cidadãos direitos básicos. Nós não devemos aceitar que saúde e educação sejam negligenciadas pelos governantes. Nesse caso, nós está sendo empregado para retomar a cidadãos. Saúde e educação para evitar a repetição de direitos básicos. E governantes para retomar o Estado. Assim, o texto fica fluido e reafirma a mesma ideia, mas sem repetir as palavras. Coesão referencial é feita pelas conjunções coordenadas e subordinadas adverbiais. Além dessas conjunções, existem também outras palavras que podem fazer as conexões entre frases, orações ou parágrafos, trazendo diversos sentidos, como de causa, de oposição, de conclusão e entre outros. O Estado deveria garantir os direitos da população, mas não o faz. A palavra mas conecta duas frases e traz consigo a ideia de oposição. Agora, te faço um desafio. Faça uma pesquisa em sua apostila sobre os principais conectivos e conjunções. Será muito importante para você. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A quinta e última competência. Avalie no seu texto se apresenta uma proposta de intervenção para o problema abordado. Sua proposta deve ser coerente, já que expressa sua visão como autor. Então, considera-se que você aplique as possíveis soluções para a questão discutida. Além disso, é necessário também, ao idealizar a sua proposta de intervenção, respeitar os direitos humanos, ou seja, não romper com os valores de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Na próxima aula, conheceremos como o avaliador atribui a nota para cada competência e, do mesmo modo, como ocorre os descontos da nota. Bem, chegamos ao final da nossa aula, porém preciso informar a você que na apostila você encontrará muito mais conteúdo. Consulte os materiais complementares e não se esqueça de responder ao questionário avaliativo. Bons estudos e até a próxima aula!